onde cada noite pode ser uma viagem no tempo e cada história um convite ao descanso. Hoje, vamos cavalgar até as paisagens empoeiradas do Velho Oeste, onde cidades surgiam no meio do nada, duelos eram travados sob o sol escaldante, e cada pôr do sol marcava o fim de mais um dia de aventura ou sobrevivência. Mas por trás dos filmes e dos mitos, havia também a vida real. Pessoas comuns, caçadores de oportunidades, famílias, foras da lei, xamãs, indígenas, xerifes solitários. Aqui, no Narrador de Histórias, você descansa enquanto mergulha nesses caminhos esquecidos pela pressa do mundo moderno. Se você gosta de relaxar ouvindo boas histórias, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar seu like e, se quiser, comentar aqui embaixo. Isso ajuda muito a manter esse projeto vivo e galopando. Agora, encontre sua posição mais confortável, respire fundo e feche os olhos se desejar. Deixe o som do vento nas pradarias e o ranger das antigas carroças te conduzirem. Hoje, vamos contar sobre os primeiros colonos, os trens que cortaram fronteiras, os duelos ao meio-dia, as tribos que resistiram e os mitos que nunca morreram. Bem-vindo ao Velho Oeste, onde a poeira esconde histórias e o silêncio guarda segredos. Adentre um tempo em que a vastidão da terra prometia fortuna e perigo em igual medida. O Velho Oeste, a fronteira americana, ecoa em nossa imaginação como um palco de lendas audaciosas, de homens da lei e foras da lei, de diligências velozes e duelos sob o sol causticante. Contudo, sob o véu do mito, reside uma realidade histórica complexa e multifacetada, frequentemente mais árdua e brutal do que as histórias populares sugerem. É essa dicotomia, essa distinção entre o que a lenda narra e o que de fato ocorreu, que marca a própria essência deste período seminal na história dos Estados Unidos. Geralmente, delineamos este capítulo como o período que se seguiu à Guerra Civil Americana, estendendo-se aproximadamente de 1865 a 1900, foram décadas de transformação radical de uma nação voltando seu olhar e seu futuro para o poente. A região que definimos como o Velho Oeste transcende os limites de um simples mapa. É a vasta e indomável extensão de terra a oeste do caudaloso rio Mississippi. Incluía territórios que viriam a se tornar estados conhecidos como Texas, a ensolarada Califórnia, o árido Arizona, Nevada com seus desertos, o místico Utah e o histórico Novo México. Esta era uma área de proporções continentais, um espaço inexplorado que desafiava a própria noção de limite. Este não foi apenas um período geográfico, mas um tempo de tremenda expansão para a jovem nação americana. Foi um palco de conflitos incessantes, tanto contra a natureza implacável, quanto entre os diversos povos que buscavam construir ou proteger seus modos de vida na fronteira. Foi igualmente um período de intensa formação cultural, onde diferentes etnias e origens se chocaram e se fundiram, forjando novas identidades. O motor ideológico por trás dessa marcha para o oeste, por trás desse ímpeto de ocupar a terra, era o conceito de destino manifesto, uma crença profundamente enraizada de que os Estados Unidos possuíam um direito, quase divino, de expandir seu domínio por todo o continente norte-americano, da costa atlântica ao Pacífico. Essa ideia, poderosa e controversa, galvanizou a nação e impulsionou milhões a se aventurarem no desconhecido, buscando novas oportunidades e moldando o futuro da América, com cada passo audacioso na vastidão do oeste selvagem, mas estatera de oportunidades e desafios, tão gravada em nossa imaginação. É também palco de uma das maiores discrepâncias entre o que se conta e o que realmente aconteceu. A fronteira americana, o Velho Oeste, é um universo onde o mito popular, alimentado por gerações de narrativas em livros e filmes, frequentemente se sobrepõe à complexa e muitas vezes brutal realidade histórica. O imaginário coletivo evoca imagens de duelos ao meio-dia, empoeiradas ruas, de cowboys indomáveis em cavalgadas épicas e de foras da lei em constantes tiroteios espetaculares. A verdade, no entanto, é mais matizada Maz e Rumanaí, em muitos aspectos menos glamourosa. Longe da figura romântica perpetuada pela ficção, a vida do cowboy real era de labuta incessante e árdua. Eram trabalhadores que pastoreavam gado por longas e exaustivas distâncias, enfrentando condições
condições climáticas implacáveis e perigos constantes da natureza selvagem. A diversidade étnica desses homens, com a presença marcante de afro-americanos e mexicanos, cujas contribuições foram fundamentais para a indústria do gado, é um fato frequentemente obscurecido pela imagem padronizada. Da mesma forma, lei e a desordem são retratadas em um ciclo interminável de confrontos armados. Nomes como Billy the Kid, Jesse James ou Wyatt Earp tornaram-se lendas de uma era violenta. Contudo, a frequência e a natureza da violência real divergem significativamente do mito popular. Duelos face-a-face, como os retratados em filmes, eram na prática eventos extremamente raros. A maioria das mortes violentas na fronteira não resultava de tiroteios orquestrados entre pistoleiros, mas sim de acidentes de trabalho no campo. Brigas de bar impulsionadas pelo álcool ou confrontos espontâneos resultantes de disputas menores. A lei e a ordem eram estabelecidas de maneira gradual e, por vezes, improvisada, contando com a atuação de xerifes e marechais e, em muitos casos, com o vigilantismo da própria população, que buscava manter um mínimo de paz em cidades em rápido crescimento. Mesmo o papel das mulheres, frequentemente relegado ao de donas de casa, em perigo ou figuras de salão, era na realidade multifacetado e essencial para a vida na fronteira. Elas foram pioneiras, cultivando terras ao lado de seus maridos, atuaram como educadoras em escolas rudimentares, abriram e gerenciaram negócios como empresárias. E sim, algumas trabalhavam em profissões estigmatizadas que faziam parte da economia local. Sua resiliência e trabalho árduo foram pilares fundamentais para a sobrevivência e o desenvolvimento das comunidades que ali se formavam. A imagem idealizada foi cuidadosamente construída ao longo do tempo, primeiro pelos populares dime novels do século XIX, depois pelos espetáculos itinerantes de Buffalo Bill que romanticizavam a fronteira com encenações de tiroteios e caçadas, e finalmente consolidada por Hollywood, que transformou a complexa realidade em um panteão de heróis e vilões simplificados. Distinguir essa construção fantasiosa da verdade histórica é crucial para apreender a genuína complexidade dessa era transformadora. A fronteira americana, esse palco de dramas e transformações, estendia-se muito além dos limites familiares da jovem nação. A oeste do grande rio Mississippi, abria-se um território de proporções colossais, uma vastidão quase inimaginável para aqueles acostumados às paisagens mais domesticadas do leste. Não se tratava de uma simples extensão de terra, mas de um continente em miniatura, moldado por picos altíssimos, planícies sem fim, desertos escaldantes e vales férteis, ainda intocados pela mão do colonizador em grande escala. Essa imensa área geográfica, o coração pulsante do que viria a ser conhecido como Velho Oeste, englobava terras que hoje reconhecemos como vastas áreas de estados emblemáticos, o imponente Texas, a dourada Califórnia, o árido Arizona, o misterioso Nevada, o elevado Utah e o histórico Novo México. Cada um desses nomes evoca paisagens e desafios distintos, mas todos compartilhavam o caráter de fronteira, menos um limite em constante movimento, onde a civilização como era conhecida no leste se dissolvia, dando lugar a uma existência mais crua e dependente da resiliência individual e comunitária. A escala deste território era um fator definidor da era. As distâncias eram imensas, as jornadas perigosas e a natureza, a Senhora Suprema. Esta não era uma terra facilmente conquistável, ou mesmo compreendida. Sua vastidão inspirava tanto a esperança ilimitada quanto o temor profundo. Para os milhões que eventualmente se aventurariam por ela, representava um futuro incerto, forjado em meio a elementos indomados e desafios sem precedentes. Era o próprio tamanho e a natureza selvagem dessa região a oeste do Mississippi que moldariam as histórias, os conflitos e os legados do Velho Oeste, distinguindo-o de qualquer outro período na história americana. A mera travessia dessa extensão exigia coragem, perseverança e uma disposição para confrontar o desconhecido em sua forma mais pura. Este não foi meramente um lugar no mapa ou um período no tempo. O Velho Oeste foi um cadinho de transformação, um palco para uma tremenda expansão territorial e humana. Uma época marcada por um ímpeto quase irresistível, impulsionado pela fervorosa crença no destino manifesto. A ideia de que a nação americana estava destinada a expander-se de costa a costa. Essa convicção, por vezes, cega
Megalavumihu a cruzar o continente, buscando novas oportunidades, terra, fortuna e uma nova vida, empurrando implacavelmente a fronteira para o poente. Diversos fatores catalisaram essa marcha, desde a febre da corrida do ouro, que transformou povoados em cidades vibrantes, a aquisição de vastos territórios como a compra da Louisiana e a cessão mexicana, e crucialmente ao Homestead Act do 1862, que ofereceu terras a quem estivesse disposto a enfrentar as agruras e construir do zero. Milhões de pioneiros, sob condições climáticas extremas e o peso do isolamento, dedicaram 5 anos de suas vidas à terra, construindo casas de turfa ou troncos e lutando pela sobrevivência. Mas essa expansão não veio sem um custo amargo. Foi um tempo de conflito constante e brutal. Os pioneiros enfrentaram natureza selvagem, o clima impiedoso, doenças e o isolamento desolador. Lutar para simplesmente sobreviver e construir moradias era uma batalha diária. No entanto, o conflito mais profundo e trágico foi aquele travado contra os habitantes originais da terra. O avanço implacável dos colonos, apoiado por políticas governamentais agressivas e tratados frequentemente quebrados, deflagrou as violentas guerras indígenas. Povos ancestrais como Sioux, Apaches e Comanches viram suas terras sagradas invadidas, suas culturas esmagadas e seus modos de vida destruídos. Massacres brutais como o de Wounded Knee e a dizimação deliberada do bisão, a base da subsistência indígena, são manchas sombrias na história dessa expansão, evidenciando a violência inerente ao avanço da fronteira. Paralelamente à expansão e ao conflito, desenrolava-se a formação cultural de uma nova América. Nesse ambiente inóspito e desafiador, uma identidade de fronteira começou. Era uma cultura forjada na resiliência, no trabalho árduo e na necessidade de autossuficiência. Pessoas de todas as origens, menos colonos brancos. Imigrantes em busca de terra prometida pelo Homestead Act. Afro-americanos fugindo do sul. Mexicanos com raízes profundas na terra, agora contestada, menos convergiram, trazendo consigo suas tradições e confrontando as novas realidades. Mulheres, em particular, desempenharam papéis cruciais, não apenas mantendo lares sob condições extremas, mas também atuando como empreendedoras, educadoras e pilares das nascentes comunidades, demonstrando uma força e adaptabilidade notáveis. A necessidade de ordem num ambiente volátil deu origem a formas rudimentares de lei e, por vezes, ao vigilantismo. A economia, impulsionada pela mineração, pecuária e agricultura, com inovações como a ferrovia transcontinental e o arame farpado, moldou a paisagem física e social. Essa fusão de povos, desafios e ambições, em meio à vastidão indomada e ao conflito latente, definiu a essência da experiência na fronteira, dando origem a uma identidade americana singular, marcada tanto pelo espírito pioneiro quanto pela tragédia dos que foram desalojados por trás da vastidão indomável do Velho Oeste. Subjazia uma força motriz que moldava a própria alma da nação nascente. Não era apenas a busca por ouro, nem a fome por terras, mas sim uma crença, profundamente enraizada a um dogma que ressoava em cada coração que olhava para o poente, o Destino Manifesto. Este conceito, mais do que uma política governamental ou uma simples ambição territorial, era uma convicção quase religiosa de que os Estados Unidos possuíam um direito divino, uma permissão outorgada por forças superiores para se expandir por todo o continente norte-americano. Era a ideia de que a civilização americana, com seus valores, instituições e um peculiar senso de ordem e progresso, estava predestinada a se estender de costa a costa, domando as terras selvagens e levando a luz onde antes havia escuridão. Ao menos na visão de seus defensores, nesta perspectiva, a fronteira não era um limite a ser respeitado, mas um convite, uma oportunidade a ser abraçada, um chamado para a conquista, para a colonização e para a imposição de uma ordem percebida como superior sobre o caos da natureza intocada e das culturas já existentes. Era um fardo, sim, mas um fardo sagrado, uma responsabilidade moral que cabia aos homens e mulheres
que ousavam se aventurar no desconhecido, enfrentando perigos e privações. O Destino Manifesto fornecia a justificativa ideológica, a faísca que acendia o espírito de aventura e o desejo profundo por propriedade e autonomia. Ele transformava a simples migração em uma cruzada nacional, onde cada pioneiro, cada garimpeiro, cada construtor de ferrovias sentia, a seu modo, que estava cumprindo um desígnio maior, cooperando com a vontade divina para forjar uma nação de proporções continentais. Esta crença fervorosa alimentou a aquisição de territórios maciços, forjando um império continental a partir de compras estratégicas e conflitos sangrentos. Validou a pressão implacável e a subjugação de povos indígenas, vistos não como habitantes originais com direitos seculares, mas como obstáculos a um avanço considerado tanto inevitável quanto justo. Forneceu a retórica poderosa e mobilizadora para a criação de leis e políticas que abriram a terra para assentamento em uma escala sem precedentes. O Destino Manifesto era a essência daquela era de tremenda expansão, um dogma que justificava a audácia, a resiliência, a inovação e, por vezes, a brutalidade inerente à grande marcha para o oeste. Ele não era apenas uma ideia abstrata, discutida em salões e jornais. Era o combustível que impulsionava a nação a cruzar rios caudalosos, a escalar montanhas imponentes e a reclamar para si as vastas planícies, na convicção inabalável de que aquele território era seu por direito, seu destino selado. A marcha para o oeste foi um movimento sísmico, impulsionado por uma crença enraizada e diversas forças concretas que moldaram o continente americano. A ideia central, muitas vezes referida como Destino Manifesto, era a convicção de que os Estados Unidos possuíam um direito quase divino de expandir seus domínios por toda a vastidão da América do Norte. Essa crença ideológica serviu como a fundação para as ações que se seguiriam, justificando a ambição territorial. No entanto, a teoria deu lugar à prática com catalisadores mais palpáveis. A Corrida do Ouro na Califórnia, deflagrada em 1848, atuou como um imã, atraindo centenas de milhares de esperançosos. A promessa de riqueza fácil, a chance de mudar de vida da noite para o dia, impulsionou uma migração massiva para a costa do Pacífico. O impacto foi imediato e visível. Pequenos assentamentos transformaram Ramsey em cidades vibrantes, febrilmente dedicadas ao comércio e à mineração, com São Francisco emergindo como um epicentro dessa nova era de prosperidade e caos paralelamente. A nação expandia-se não apenas pela iniciativa individual, mas por aquisições estratégicas de terra, a compra da Louisiana no início do século XIX e a cessão mexicana. Após a guerra com o México em meados do mesmo século, adicionaram vastos territórios ao domínio dos Estados Unidos. Essas negociações e conflitos abriram imensas novas fronteiras, repletas de recursos e terras inexploradas, que se tornaram o alvo da cobiça e do assentamento. Um dos impulsionadores mais significativos e democratizantes foi o Homestead Act de 1862. Essa lei oferecia a qualquer cidadão ou imigrante a oportunidade de reivindicar 160 acres de terra pública, com a condição de que vivessem e cultivassem essa terra por um período de 5 anos. O impacto foi monumental. Essa legislação incentivou milhões de pioneiros e colonos a se aventurarem em territórios desconhecidos, muitos deles sem posses anteriores, buscando a promessa de uma vida independente e próspera através do trabalho da terra. Essa migração, impulsionada pela esperança e pela lei, não era isenta de sacrifícios extremos. Os pioneiros enfrentavam condições climáticas rigorosas, o isolamento brutal, a ameaça de doenças e a árdua tarefa de construir uma existência a partir do nada. Casas rudimentares, muitas vezes feitas de turfa ou troncos, eram o refúgio contra uma natureza selvagem e a escassez constante de recursos. A vida diária era uma batalha, uma prova de resiliência e determinação. Finalmente, a infraestrutura emergiu como um facilitador crucial. A construção da ferrovia transcontinental, concluída em 1869, representou uma revolução no transporte e, na locomoção, ligando efetivamente
Oriente ou Leste a Oeste, a ferrovia não só tornou a migração em massa mais rápida e menos perigosa, mas também abriu rotas para o escoamento de produtos agrícolas e minerais, estimulando o estabelecimento e o crescimento de novas cidades ao longo de seu traçado. Esta vasta rede ferroviária foi vital, servindo como a espinha dorsal que integrava economicamente e politicamente a vasta e anteriormente dispersa região do Oeste. No meio daquela vasta marcha para o Oeste, um evento isolado, mas de proporções sísmicas, deflagrou uma febre que redefiniu a velocidade da expansão e atraiu uma torrente humana sem precedentes. Em 1848, a descoberta casual de algumas pepitas douradas no riacho American Fork, perto de Sacramento, Califórnia, enviou ondas de choque por todo o continente americano e além. A notícia, inicialmente contida, logo explodiu, transformando-se em um clamor que ressoou por cidades, vilas e campos, ecoando a promessa mais antiga e sedutora, a de riqueza instantânea, o sonho de ficar rico da noite para o dia, a chamada Corrida do Ouro da Califórnia, que se estendeu aproximadamente de 1848 a 1855, tornou-se o imã mais poderoso para a migração em massa já visto na América. De todos os cantos dos Estados Unidos e de países distantes, centenas de milhares de indivíduos, movidos pela esperança frenética de encontrar fortuna nas terras recém-adquiridas, lançaram-se em jornadas árduas e perigosas por terra e mar. Eram homens, em sua vasta maioria, mas também mulheres, famílias e aventureiros de todas as origens sociais, étnicas e nacionais, todos com um único objetivo em mente: extrair o metal precioso da terra, das rochas ou das águas. O impacto dessa migração desenfreada foi imediato e avassalador. Pequenos postos avançados e assentamentos esparsos que existiam na Califórnia antes da corrida foram transformados em centros vibrantes e muitas vezes caóticos da atividade humana. A mais notável dessas transformações ocorreu em São Francisco. De uma pacata vila litorânea, São Francisco inchou em uma metrópole portuária cosmopolita, em poucos anos, tornando-se o principal ponto de chegada e suprimento para os garimpeiros que se espalhavam pelas colinas e vales. Essa explosão populacional, impulsionada puramente pela busca econômica do ouro, criou uma paisagem social volátil, marcada pela especulação, pela rápida construção de infraestrutura improvisada e, frequentemente, pela ausência de lei e ordem formais. A Califórnia se tornou um caldeirão de ambição, esperança e a dura realidade do trabalho braçal, sob condições extremas. A febre do ouro não trouxe apenas a promessa de riqueza, mas uma torrente humana sem precedentes. Centenas de milhares de almas, movidas pela esperança e pela ganância, convergiram para a Califórnia, transformando radicalmente a paisagem e a vida que encontraram. Essa maré de migrantes, repentina e esmagadora, encontrou pequenos postos avançados e assentamentos dispersos, despreparados para tal volume. A necessidade impulsionou a transformação. Cada recém-chegado precisava de abrigo, comida, ferramentas e, inevitavelmente, de entretenimento e serviços. Armazéns surgiram da noite para o dia, vendendo suprimentos a preços exorbitantes. Salões se tornaram centros de vida social e de negócios informais, lugares onde a fortuna era ostentada ou perdida em um instante. Bancos primitivos apareceram para lidar com o ouro extraído, e hotéis, muitas vezes estruturas rudimentares, acolhiam a incessante chegada de forasteiros. São Francisco, outrora um porto tranquilo e um assentamento modesto, tornou-se o epicentro dessa metamorfose frenética. Sua baía se encheu de navios abandonados, cujas tripulações desertaram em busca de minas terrestres, transformando a orla marítima em uma floresta de mastros. A cidade explodiu em tamanho e população em poucos anos. Ruas irregulares e lamacentas se formaram, ladeadas por edifícios erguidos às pressas, feitos de madeira, lona ou qualquer material disponível. A vida ali era febril e caótica, uma mistura volátil de esperança, desespero, trabalho árduo e o caos da riqueza repentina e da pobreza abjeta. A vibrância dessa cidade
cidades não era apenas resultado da mineração, mas da efervescência comercial que acompanhava, da busca por entretenimento nos salões e da tentativa de estabelecer alguma ordem social e legal em meio à anarquia inicial. Empresários, tanto homens quanto mulheres, viam oportunidades além das picaretas e peneiras, estabelecendo negócios que atendiam a crescente e diversificada população. Esses núcleos urbanos, nascidos da poeira e da promessa de ouro, eram caldeirões de ambição e luta, espelhos da implacável marcha para o oeste e da transformação radical que ela impunha à paisagem e à sociedade americana. Eles representavam não apenas locais de mineração, mas núcleos de uma nova economia e de uma vida social e cultural em formação. Apesar das condições brutais e da ausência inicial de infraestrutura e instituições sólidas, a marcha para o oeste, essa colossal movimentação humana que moldou a América, foi impulsionada por diversos fatores cruciais. Entre eles, destacou-se a aquisição de vastos territórios, um passo fundamental que abriu novas fronteiras e expandiu o horizonte da nação em ascensão. A compra da Louisiana e a cessão mexicana foram aquisições territoriais de magnitude imensa, momentos decisivos que não apenas aumentaram o tamanho geográfico dos Estados Unidos, mas também materializaram a aspiração expansionista que fervilhava na época. Essas novas fronteiras, recém-incorporadas ao domínio americano, representavam a concretização física de uma crença poderosa, o destino manifesto, a convicção de que os Estados Unidos possuíam um direito, quase um dever, de expandir-se por todo o continente, de costa a costa. Essa vasta expansão territorial não era um conceito abstrato. Ela exigia terra, vastas extensões de terra ainda inexplorada ou sob domínio de outros, para acomodar as ondas crescentes de migrantes e colonos que sonhavam com novas oportunidades e vidas reinventadas longe dos assentamentos estabelecidos a leste. A aquisição desses territórios forneceu o alicerce físico indispensável para que essa visão se tornasse realidade. Milhões de pioneiros e colonos, movidos por promessas de terra e a busca por fortuna ou um novo começo, aventuraram-se nessas terras desconhecidas que foram abertas e tornadas acessíveis pela aquisição territorial. A existência dessas novas fronteiras, criadas por aquisições estratégicas como a compra da Louisiana, foi o pré-requisito geográfico que permitiu essa vasta migração e colonização. A vida nestas áreas recém-incorporadas era de uma dureza e resiliência ímpares. Os pioneiros enfrentavam condições climáticas extremas, a ameaça constante de doenças no isolamento da fronteira e a escassez de recursos essenciais. Construir uma vida do zero nessas vastas regiões, agora parte dos Estados Unidos, era uma tarefa hercúlea, exigindo trabalho manual incessante e uma determinação férrea. Casas eram erguidas com um que a terra oferecia, frequentemente simples estruturas de turfa ou troncos, um testemunho visual da luta diária contra a natureza selvagem que agora ocupavam a integração dessas vastas regiões, tornadas parte da nação e gradualmente acessíveis pela aquisição territorial. Foi um processo contínuo e desafiador. A construção de infraestruturas vitais, notavelmente a ferrovia transcontinental, tornou-se essencial para ligar essas novas fronteiras ao leste estabelecido, facilitando a migração em massa que povoava as terras e o transporte necessário para o desenvolvimento econômico e social desses territórios recém-adquiridos. Assim, a aquisição de vastos territórios não pode ser vista apenas como um simples ato político ou uma transação de terras. Foi a base física que tornou possível a marcha para o oeste, com todas as suas promessas, conflitos e dificuldades, impulsionando a formação e a integração da vasta região que viria a ser conhecida e romanticamente lembrada como o Velho Oeste. A importância da compra da Louisiana, neste contexto, reside precisamente em ser um dos atos fundadores que transformaram a aspiração de expansão em realidade física, abrindo o caminho para milhões e definindo o palco para os eventos complexos e muitas vezes
combates brutais que se desenrolariam na fronteira americana. A marcha implacável rumo ao oeste foi forjada não apenas pela audácia individual, mas por atos monumentais de aquisição territorial que redefiniram o mapa do continente. Nesse cenário de expansão febril, a aquisição de vastas extensões de terra desponta como um catalisador indispensável. Dentre esses marcos, a seção mexicana representa um evento de proporções geográficas e históricas inigualáveis. Após um período de conflito, uma imensa área foi incorporada aos domínios americanos, uma região que se estenderia por territórios que viriam a ser estados fundamentais para a identidade do Velho Oeste, abrangendo terras que hoje reconhecemos como parte da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona e vastas porções do Novo México. Para além da questão anterior envolvendo o Texas, esta vasta aquisição não foi meramente um rearranjo de fronteiras políticas. Foi a abertura literal de novas fronteiras físicas, um convite silencioso, mas poderoso, à exploração e ao assentamento. De repente, um horizonte antes distante e inacessível tornou-se um campo de possibilidades, um convite àqueles que sonhavam com novas terras, com recomeços, com a promessa de um futuro a ser construído do zero. A relevância da seção mexicana reside precisamente nesse ponto. Ela proveu o palco, a vastidão física, para que o grande drama da expansão para o oeste pudesse se desenrolar. Criou o espaço geográfico onde as corridas do ouro iriam explodir, onde trilhas de gado seriam abertas, onde pioneiros plantariam suas esperanças e onde culturas colidiriam. Sem essa imensa adição territorial, o alcance e a escala da marcha para o oeste, tal como a conhecemos, seriam radicalmente diferentes. Foi um passo gigantesco que lançou as bases para a transformação de um continente e a consolidação de uma nação em crescimento. A terra estava agora disponível, aguardando a chegada das massas de imigrantes, que em breve buscariam fortuna e um novo lar em suas vastas e indomáveis extensões. A vasta extensão do continente aguardava, repleta de promessas incertas. Em 1862, em meio aos tumultos da Guerra Civil, uma peça legislativa de profunda importância foi sancionada, o Homestead Act. Este ato não era apenas uma lei, era um convite audacioso, uma proposta radical do governo para redistribuir as vastas terras públicas do Oeste. Oferecia a qualquer cidadão, ou mesmo a um imigrante disposto a se tornar a chance de reivindicar 160 acres, uma porção considerável de terra menos praticamente de graça. A condição era simples, mas rigorosa. O requerente devia viver na terra, construir uma moradia e cultivar o solo por um período contínuo de 5 anos. Cumprido este prazo, a terra seria formalmente sua, livre e desembaraçada. Era um incentivo poderoso, uma porta aberta para a propriedade e autonomia em uma escala sem precedentes. Milhões de indivíduos e famílias, fazendeiros do leste, imigrantes da Europa, veteranos da guerra menos ouviram o chamado. Atraídos pela promessa de um novo começo, empacotaram seus poucos pertences e se lançaram na grande aventura rumo ao pôr do sol. A legislação desencadeou uma das maiores migrações internas da história americana. Os vagões pioneiros, antes carregados de sonhadores solitários e aventureiros, agora transportavam famílias inteiras, com esperança gravada em seus rostos cansados. O Homestead Act não apenas ofereceu terra, ele fomentou a colonização em massa, empurrando-a fronteira para o oeste em uma velocidade estonteante. Esses pioneiros e colonos não se aventuraram em parques ou terras férteis e prontas. Eles se dirigiram para o desconhecido, para planícies varridas pelo vento, desertos áridos e montanhas impenetráveis. A terra prometida exigia um preço, alto em suor, lágrimas e resiliência. A expansão para o oeste foi catalisada por múltiplas forças, uma maré implacável empurrando as fronteiras da jovem nação. Em meio a essa onda, um evento legislativo em 1862 se destacou como um verdadeiro divisor de águas na história da fronteira. A promulgação do Homestead Act. Esta lei não prometia ouro nem terras conquistadas à força, mas sim um convite, solene e ao mesmo tempo um desafio imenso. O governo federal oferecia, de forma inédita, 160 acres
acres de terra pública para qualquer indivíduo, cidadão americano ou imigrante que tivesse a intenção de se tornar um menos disposto a cumprir um pacto fundamental com a terra. O compromisso exigido era claro e implacável. Era preciso viver na propriedade concedida e, crucialmente, cultivá-la ativamente por um período contínuo de 5 anos. Esta não era uma doação incondicional, mas sim uma aposta do governo na tenacidade e na capacidade de trabalho de homens e mulheres, dispostos a enfrentar o desconhecido em troca de um pedaço de chão para chamar de seu. Era uma promessa de oportunidade condicionada a uma prova de resiliência e perseverança. O impacto dessa legislação foi monumental, alterando dramaticamente o curso da migração e da colonização no Oeste. O Homestead Act incentivou milhões de pioneiros e colonos a deixarem para trás a relativa segurança dos assentamentos existentes e a se aventurarem por vastidões inexploradas, impulsionados pela perspectiva de possuir terra própria. No entanto, a realidade que encontraram estava longe de ser idílica. A promessa dos 160 acres vinha, acompanhada de uma miríade de adversidades que testariam os limites da resistência humana à vida na fronteira. Para esses homesteaders, era uma luta constante pela sobrevivência. As condições climáticas eram frequentemente extremas, com verões escaldantes e invernos rigorosos, tempestades de poeira e pragas de gafanhotos capazes de dizimar colheitas inteiras. Doenças, sem acesso a cuidados médicos adequados, representavam uma ameaça constante à vida de adultos e crianças. O isolamento era profundo. Semanas ou meses podiam passar sem contato com vizinhos ou com qualquer forma de civilização. Estabelecida, a tarefa de construir uma vida do zero era literalmente isso. Erguer moradias em locais onde não havia nada além de terra e vegetação selvagem. As casas eram frequentemente construídas com os materiais disponíveis, blocos de terra cortados do próprio solo que iriam cultivar, ou troncos rudemente talhados, oferecendo pouca proteção contra os elementos. A vida diária era uma batalha implacável contra a natureza indomável e a perene escassez de recursos básicos. Cada dia era um testemunho da determinação necessária para transformar um terreno selvagem em um lar produtivo sob as duras regras do Homestead Act. O Homestead Act de 1862 surgiu como uma força transformadora, um marco legislativo que oferecia uma oportunidade profunda, ainda que repleta de desafios. Esta lei crucial estendeu a promessa de 160 acres de terra pública a qualquer cidadão ou imigrante disposto a assumir um compromisso solene, residir na terra e cultivá-la diligentemente por um período de 5 anos extenuantes. Mais do que apenas um pedaço de terra, era um convite, um chamado para o Oeste indomado, sob termos concebidos para povoar e desenvolver os vastos territórios adquiridos pela jovem nação. A resposta foi imensa, ecoando por todo o continente e além-mar, impulsionados pela esperança de possuir sua própria terra, pela promessa de um novo começo, longe das dificuldades do leste ou das opressões de terras estrangeiras. Milhões de pioneiros e colonos atenderam a este chamado. Eles se aventuraram em territórios vastos e desconhecidos, movidos por uma mistura de desespero, ambição e a crença inabalável na possibilidade de forjar um futuro com as próprias mãos. Esta legislação não apenas abriu a fronteira geográfica, mas também desbloqueou um fluxo migratório sem precedentes, redirecionando rios humanos para as planícies, desertos e montanhas a oeste do Mississippi. Mas a terra, embora gratuita, sob os termos da lei, cobrava seu preço. A vida para esses pioneiros, os homesteaders, era uma batalha constante, uma luta diária pela sobrevivência contra forças implacáveis. Eles enfrentavam condições climáticas extremas, tempestades brutais, secas prolongadas, calor sufocante e pragas devastadoras que podiam destruir a colheita de um ano em poucas horas. Doenças, muitas vezes incuráveis e sem assistência médica próxima, eram uma ameaça constante, dizimando famílias inteiras em assentamentos isolados. O isolamento social, longe de vizinhos, cidades ou qualquer rede de apoio familiar, impunha um fardo psicológico pesado, testando a resiliência dos mais determinados. A tarefa de construir uma vida a partir do
desafortunada, era de fato árdua. O primeiro passo, após reivindicar a terra, era erguer um abrigo, sem madeira facilmente disponível em muitas áreas das grandes planícies. As primeiras casas eram frequentemente construídas de turfa, cortadas do solo e empilhadas como tijolos menos abrigos rudes, mas que ofereciam proteção contra os elementos. Em regiões com florestas, casas de troncos exigiam trabalho manual extenuante. A escassez de recursos básicos, água, comida, materiais de construção, ferramentas, significava que cada dia era uma luta. Cultivar a terra virgem, muitas vezes dura e infértil, exigia força e perseverança inimagináveis. A vida diária era uma implacável demonstração de tenacidade, onde cada pequeno avanço era conquistado com suor, sacrifício e muitas vezes perda. Milhões vieram, respondendo à promessa da terra, e encontraram não um paraíso pronto, mas um desafio monumental, um teste à própria fibra do espírito humano. Milhões de pioneiros e colonos ousaram aventurar-se por terras ignotas, por promessas de um novo começo. Mas o caminho à frente era implacável. Eles se viram confrontados com a dura realidade de condições climáticas extremas, que testavam os limites da resistência humana. O calor escaldante do verão cedia lugar a invernos brutais, com nevascas e ventos gélidos que varriam as planícies. A natureza, longe de ser um cenário idílico, apresentava desafios constantes. Secas prolongadas podiam destruir meses de trabalho árduo em poucas semanas, enquanto inundações repentinas devastavam o que restava. Tempestades de poeira cegavam e sufocavam, tornando cada respiração uma luta, além da fúria dos elementos. A vida na fronteira era assombrada pela ameaça invisível das doenças, que se espalhavam rapidamente em acampamentos e assentamentos com condições sanitárias precárias. Febres, disenteria e outras enfermidades podiam ceifar vidas sem aviso, longe da ajuda médica disponível em comunidades estabelecidas no leste. O isolamento era uma constante companheira. Milhas e milhas de terra selvagem separavam vizinhos e comunidades, criando uma solidão profunda que pesava sobre a alma. A falta de contato social regular, a ausência de comodidades básicas e a incerteza constante tornavam o fardo psicológico tão pesado quanto o físico. Construir uma vida do zero era, de fato, uma tarefa árdua e exaustiva. Não havia infraestrutura esperando por eles. Tudo precisava ser criado. A terra, por mais promissora que fosse, exigia trabalho braçal, implacável, para ser transformada em campos cultiváveis. Abrigos básicos eram construídos com os recursos disponíveis. Casas de turfa, ou sodis, eram erguidas com blocos do próprio solo, oferecendo proteção rudimentar contra o vento e o frio, mas sendo úmidas e propensas a infestações. Nas áreas com florestas, casas de troncos eram a norma, exigindo o corte e o transporte pesado de madeira. Cada estrutura, cada cerca, cada campo arado era o resultado de suor, determinação e uma batalha constante contra a natureza selvagem e a escassez perene de recursos necessários para a sobrevivência diária. A vida cotidiana era uma luta ininterrupta pela subsistência num ambiente que não oferecia facilidades. Os sonhos de vastas terras e novos começos muitas vezes colidiam com as brutais realidades da fronteira. Os pioneiros e colonos que se aventuravam em terras desconhecidas enfrentavam um ambiente profundamente indiferente às suas aspirações. Uma batalha incessante pela sobrevivência contra inimigos invisíveis e distâncias esmagadoras. Entre as ameaças mais insidiosas estavam as doenças que varriam os assentamentos nascentes, longe de cidades estabelecidas e sem acesso a médicos treinados ou medicina moderna. Simples enfermidades podiam transformar-se em crises mortais. O saneamento era rudimentar, a água limpa e escassa, e a compreensão do contágio limitada, como disenteria, febre tifoide, varíola e tuberculose, encontravam terreno fértil em condições primitivas e aglomeradas. Uma única doença podia dizimar uma família inteira ou paralisar uma comunidade. O médico mais próximo podia estar a dias ou semanas de distância, uma jornada muitas vezes impossível quando a vida estava por um fio. A morte era uma visitante frequente e implacável, um lembrete constante da
fragilidade da existência. Neste mundo novo e implacável, somando-se ao fardo físico, havia o isolamento social profundo. As propriedades rurais, ou homesteads, estavam frequentemente a quilômetros de distância umas das outras, separadas por vastas extensões de terra não desenvolvida e terreno difícil. A comunicação com o mundo exterior, como e família, deixada para trás no leste, ou mesmo com vizinhos próximos, era esporádica e pouco confiável. A solidão podia ser esmagadora, um peso psicológico pesado carregado por indivíduos e famílias cortadas das redes de apoio social que conheciam. A ausência de recursos comunitários, escolas, igrejas, ou simplesmente a facilidade da interação humana casual, testava o espírito tanto quanto o corpo. Este isolamento não era meramente uma distância física, era uma solidão emocional profunda que exigia uma força interior imensa para ser suportada. Além disso, a fronteira apresentava uma escassez perpétua de recursos essenciais. Limpar a terra virgem para o cultivo exigia esforço hercúleo, e mesmo assim, as colheitas estavam à mercê de um clima imprevisível, secas, inundações, geadas antecipadas e pragas como gafanhotos. A água, a necessidade mais vital, nem sempre estava prontamente disponível, exigindo trabalho árduo para cavar poços profundos ou transportá-la de fontes distantes. Materiais de construção, além de toras e turfa, eram caros e difíceis de transportar. Ferramentas quebravam e substituições eram raras. Cada item, por mais simples que fosse, representava um investimento significativo de tempo e esforço. A vida era reduzida aos seus elementos mais fundamentais: garantir comida, água, abrigo e simplesmente sobreviver ao dia seguinte. A natureza rudimentar das moradias, muitas vezes simples estruturas de turfa ou troncos mal acabados, sublinhava essa realidade menos construídas, não para conforto, mas para abrigo básico e imediato contra os elementos. Essas dificuldades combinadas pintavam um quadro de vida diária definido pela resiliência, sim, mas também por uma luta incansável contra probabilidades avassaladoras, chegando a terras virgens. Os pioneiros e colonos se deparavam com a tarefa monumental de forjar uma existência do nada. Não havia estruturas prontas, nem comunidades estabelecidas para a kolhoz de imediato. Era preciso literalmente erguer a vida do solo em um ambiente implacável que testava os limites da resiliência humana. As condições climáticas extremas representavam uma ameaça constante, desde invernos rigorosos com nevascas impiedosas até verões escaldantes sob um sol inclemente. A própria natureza, embora promissora em potencial, apresentava desafios diários: terras difíceis de cultivar, pragas inexploradas e a simples vastidão e imprevisibilidade do ambiente selvagem, doenças muitas vezes desconhecidas ou para as quais não havia tratamento na fronteira, podiam varrer famílias inteiras, transformando sonhos em tragédias em questão de dias ou semanas. O isolamento era uma realidade pesada. Os vizinhos podiam estar a quilômetros de distância, tornando o apoio mútuo uma dificuldade logística e emocional. A escassez de recursos essenciais, de alimentos confiáveis a materiais de construção e ferramentas, significava que cada necessidade básica era uma luta. Nesse cenário desafiador, as moradias não eram luxos, mas necessidades urgentes e fundamentais para a sobrevivência. A escolha dos materiais dependia crucialmente do que a terra oferecia. Nas vastas e muitas vezes sem árvores pradarias, a solução mais imediata e prática eram as casas de turfa, grandes blocos retangulares de solo com raízes densas para mantê-los coesos. Eram cortados do chão e empilhados como tijolos para formar paredes espessas e isolantes. Telhados podiam ser feitos de galhos e mais tufa. Eram rústicas, escuras por dentro e podiam ser invadidas por insetos ou gotejar durante chuvas fortes, mas ofereciam abrigo vital contra o vento e as temperaturas extremas em áreas onde florestas eram mais abundantes. A moradia típica era a cabana de troncos. Árvores precisavam ser derrubadas, os troncos desgalhados e entalhados para se encaixarem uns nos outros, formando paredes robustas. O telhado era feito com tábuas ou cascas. A construção exigia força muscular considerável e habilidade com o machado e a serra. Embora mais duráveis que as casas de turfa, também eram simples, frequentemente consistindo de um único cômodo que servia como cozinha, sala de estar e quarto. Em ambos os casos,
anos, a vida diária dentro dessas moradias rudimentares era uma batalha constante contra a natureza selvagem que se espreitava do lado de fora e a perpétua escassez de recursos. Cozinhar, limpar, manter o calor no inverno ou o fresco no verão, menos cada tarefa era intensificada pelas limitações do ambiente e da habitat. Era uma existência de trabalho manual incessante e dependência direta da própria força e engenhosidade para simplesmente sobreviver e, com sorte, prosperar na vastidão indomável do Oeste em uma era marcada pela febre da expansão e a busca incessante por novas fronteiras. O desafio primordial residia em superar as distâncias ciclópicas que separavam o leste estabelecido das terras requém, adquiridas e inrápido. Após a Guerra Civil, o ímpeto da marcha para o oeste, alimentado pela aquisição de territórios imensos como a Louisiana e a seção mexicana, e intensificado por fenômenos como a Corrida do Ouro e as promessas de terra do Homestead Act, gerou um fluxo humano e econômico sem precedentes rumo ao poente. Milhões se aventuravam por paisagens hostis, enfrentando o isolamento e as agruras da natureza, buscando construir uma vida do nada, longe dos centros de civilização estabelecidos. Neste cenário de transformação vertiginosa, tornou-se imperativo forjar uma ligação física robusta e eficiente que pudesse amarrar o tecido da nação emergente. A visão estratégica que se impôs foi a da ferrovia transcontinental. Seu propósito fundamental transcendia o mero transporte. Era uma espinha dorsal projetada para sustentar a própria ideia do destino manifesto, conectando de forma decisiva o Atlântico ao Pacífico, os centros urbanos do leste às ricas, mas remotas regiões ocidentais. Era a ferramenta vital para a integração e a consolidação do território. A sua construção, um empreendimento de magnitude monumental, foi concebida para revolucionar a maneira como as pessoas se deslocavam e como o comércio era conduzido através do continente. Ao ligar efetivamente o leste ao oeste, a ferrovia visava facilitar a migração em massa, permitindo que o fluxo constante de pioneiros e colonos alcançasse as terras prometidas de forma mais rápida e segura, superando as dificuldades e perigos das antigas trilhas de carroças. Além disso, a ferrovia foi estrategicamente planejada para servir como uma artéria vital para o escoamento dos recursos recém-descobertos. A vastidão do oeste era rica em minerais extraídos da mineração febril e prometia ser um celeiro agrícola com o avanço dos assentamentos. O propósito da ferrovia era garantir que esses produtos, o ouro e a prata das montanhas, o gado das planícies, os grãos das terras cultivadas, pudessem ser transportados de forma eficiente e econômica para os mercados do leste, impulsionando a economia nacional e viabilizando a prosperidade nas fronteiras ao reduzir os custos e o tempo de transporte. O projeto visionário da ferrovia não apenas conectaria pontos geográficos distantes, mas também fomentaria o nascimento e o crescimento de novas cidades ao longo de suas rotas, transformando paradas em centros de vida e comércio. Assim, a ferrovia transcontinental se consolidou como uma infraestrutura indispensável, não apenas facilitando o movimento de pessoas e mercadorias, mas servindo a um propósito estratégico maior, a integração econômica e política de uma vasta região que estava sendo rapidamente incorporada ao domínio americano. A sua conclusão em 1869 marcou um marco crucial, um elo de ferro que simbolizava a unificação e a consolidação do continente sob uma única bandeira. A realização palpável de um destino que parecia antes inatingível pela simples marcha humana, o Velho Oeste, entre o mito e a realidade da fronteira americana, no ano de 1869. Um feito monumental alterou para sempre a paisagem e a dinâmica do continente americano. A ferrovia transcontinental, uma colossal obra de engenharia que atravessou vastidões inexploradas, foi finalmente concluída. Este não foi apenas o fim de um projeto ambicioso, mas o início de uma nova era para o transporte e a unificação de uma nação em expansão. A ligação física dos trilhos, unindo o leste industrializado ao oeste selvagem e promissor, representou uma revolução sem precedentes na forma como pessoas e bens se moviam. Até então, a jornada através do continente era uma odisseia árdua, perigosa e demorada. De pioneiros levavam meses a atravessar planícies
planícies vastas e montanhas imponentes, enfrentando intempéries, doenças e perigos incontáveis. Rotas marítimas, embora alternativas, eram igualmente longas e caras, exigindo contornar continentes ou enfrentar a incerteza da travessia pelo istmo centro-americano. Com a conclusão da ferrovia, o tempo de viagem foi dramaticamente reduzido. Meses de sofrimento e incerteza transformaram-se em dias de relativa segurança e rapidez. Esta mudança imediata no transporte teve um impacto profundo e transformador. De repente, a vasta extensão de terra a oeste do Mississippi tornou-se acessível de uma forma inimaginável. A capacidade de mover um grande volume de passageiros e carga a uma velocidade até então desconhecida abriu as comportas para uma migração em massa sem paralelo na história americana. Produtos agrícolas cultivados nas férteis terras do oeste e minerais extraídos das montanhas podiam agora ser transportados eficientemente para os mercados do leste. Equipamentos, suprimentos e manufaturados podiam fluir na direção oposta, abastecendo os assentamentos em crescimento na fronteira. A ferrovia não foi apenas um meio de transporte, tornou-se a espinha dorsal que começou a unir as diversas regiões da América em uma única entidade econômica e política, lançando as bases para o desenvolvimento futuro e a integração da vasta fronteira. A vastidão da fronteira, por séculos, impôs suas próprias leis de distância e isolamento. Mas essa realidade começou a se transformar radicalmente com a chegada de uma inovação monumental, a ferrovia transcontinental. Sua conclusão, no ano de 1869, marcou um ponto de virada irreversível na história do continente, operando uma verdadeira revolução nos meios de transporte, nas dinâmicas do comércio que até então regiam a vida na fronteira estacolásil. Obra de engenharia não foi apenas uma via, foi uma artéria que ligou, de forma inédita, os assentamentos do leste americano às promissoras, porém remotas, terras do oeste. A jornada que antes levava meses de árdua e perigosa travessia, agora podia ser realizada em dias, com uma segurança e previsibilidade sem precedentes. Essa drástica redução no tempo e no risco teve um impacto profundo na movimentação humana. A ferrovia não só facilitou, mas impulsionou uma migração em massa de proporções extraordinárias, permitindo que levas de pioneiros, colonos e aventureiros alcançassem o coração do continente em busca de novas oportunidades, terras para cultivar ou fortuna nas minas. Mas o impacto transcendeu a mera movimentação de pessoas. O comércio, espinha dorsal de qualquer economia em desenvolvimento, encontrou na ferrovia seu principal motor. Ela se tornou o canal essencial para o escoamento de bens e recursos naturais das regiões recém-exploradas para os mercados já estabelecidos no leste e vice-versa. Produtos agrícolas, colhidos nas terras férteis conquistadas pelos colonos, e minerais valiosos, extraídos das profundezas da terra em regiões como as montanhas rochosas ou Nevada, agora podiam ser transportados em larga escala, de forma eficiente e economicamente viável. Essa nova capacidade logística não apenas impulsionou a produção no oeste, mas também transformou as economias do leste, integrando os vastos recursos da fronteira ao sistema nacional. Onde a ferrovia passava, a vida florescia. Ao longo de suas rotas, surgiram novos assentamentos, muitos dos quais rapidamente se transformaram em cidades vibrantes, pontos de parada e comércio que serviam tanto aos viajantes quanto às comunidades agrícolas e de mineração circundantes. A simples presença dos trilhos e das estações criava novos centros de gravidade econômica e social, moldando a paisagem urbana da fronteira. Em última análise, a ferrovia transcontinental foi mais do que uma conquista de engenharia. Foi um instrumento de unificação. Sua infraestrutura provou ser absolutamente vital para a integração econômica e política da vasta e dispar região oeste ao corpo da nação americana. Ela cimentou laços comerciais, facilitou a comunicação e o controle governamental, e ajudou a transformar um mosaico de territórios isolados e fronteiras em uma entidade mais coesa e integrada, pavimentando o caminho para a consolidação dos Estados Unidos da América como uma potência continental. Com a finalização da ferrovia transcontinental em 1869, um divisor de águas que revolucionou o transporte e o comércio através do
Transcontinental, ligando o leste ao oeste com uma rapidez antes inimaginável. Ela facilitou enormemente a migração em massa, um fluxo contínuo de pessoas em busca de terra e oportunidade. A própria noção de distância e tempo foi alterada drasticamente. As viagens que antes consumiam meses em caravanas ou navios, agora podiam ser realizadas em uma fração desse tempo, tornando o oeste acessível a milhões que antes sonhavam com a fronteira apenas em contos. O escoamento de produtos, fossem eles os frutos do trabalho agrícola das novas colônias, ou os minerais extraídos das riquezas subterrâneas das montanhas e desertos, tornou-se mais eficiente e lucrativo. Mercadorias podiam cruzar o país em dias ou semanas, e não mais em meses, abrindo novos mercados para os pioneiros do oeste e fornecendo ao leste acesso rápido aos recursos e produtos da fronteira, criando um ciclo de crescimento econômico que antes era impossível. A circulação de capital, de ideias e de força de trabalho foi dinamizada, acelerando o desenvolvimento da região. Ao longo de suas rotas, o crescimento de novas cidades foi impulsionado, transformando pontos de parada em centros vibrantes de atividade e comércio, fornecendo serviços e oportunidades para os recém-chegados. Mas o impacto da ferrovia estendeu-se para além da logística e da economia. Sua infraestrutura monumental foi vital para a integração, não apenas no sentido comercial, unindo mercados distantes, mas fundamentalmente na esfera política, a vasta e dispar região do oeste. Antes isolada pela distância e pela dificuldade de comunicação e viagem, começou a ser mais firmemente atada à União Federal. A capacidade do governo federal de administrar, defender e integrar esses vastos territórios foi enormemente fortalecida. As linhas de comunicação se tornaram mais rápidas e seguras, facilitando a aplicação das leis federais e a administração dos assuntos públicos em regiões remotas. A ferrovia não era apenas uma rota de transporte, era um instrumento de soberania e controle, estendendo a influência e a autoridade do leste para os confins do oeste. Estatia Faria, impulsionando o comércio e unificando o território, moldou de maneira indelével a paisagem econômica e política, estabelecendo as bases para o futuro desenvolvimento da região e para sua plena absorção no corpo da nação. Ela forjou laços que transcenderam a mera geografia, unindo um continente e preparando o palco para as vidas e lendas que surgiriam nesta terra transformada, longe da figura idealizada dos filmes, onde duelos rápidos definem o dia. A vida real do cowboy no Velho Oeste era uma epopeia de trabalho árduo e silencioso. Sua existência era intrinsecamente ligada ao gado, a responsabilidade de guiar e proteger vastos rebanhos através de territórios implacáveis. As grandes trilhas, que percorriam centenas, por vezes milhares de quilômetros, não eram jornadas de aventura romântica, mas sim marchas exaustivas, sob um sol inclemente ou tempestades geladas. O dia do cowboy começava antes do amanhecer e só terminava bem depois do anoitecer, pontuado pela vigilância constante, pela necessidade de manter os animais agrupados e seguros, e pela luta contra a fadiga e os perigos naturais do caminho. As condições brutais mencionadas nos relatos não eram meros adornos narrativos, eram a essência da experiência. Enfrentavam o calor escaldante do verão, o frio cortante do inverno, chuvas torrenciais e a constante ameaça de estampidos que podiam dissipar um rebanho em segundos. Não havia a glória dos tiroteios, mas sim a persistência para superar a exaustão, a poeira que cegava e a solidão da vastidão. A maioria desses homens e rapazes vinha de origens modestas, buscando no trabalho com o gado uma forma de sustento, em um mundo de oportunidades limitadas. Não eram magnatas da terra ou heróis locais, mas trabalhadores essenciais para a florescente indústria da pecuária. E na composição dessas fileiras de trabalhadores incansáveis havia uma diversidade, raramente retratada nas lendas. Uma parcela significativa dos cowboys que movimentavam o gado pelo oeste americano era formada por homens negros e mexicanos. Esses indivíduos, frequentemente descendentes de escravos libertos ou com raízes profundas nas tradições vaqueiras do sul e do México, trouxeram habilidades e resiliência cruciais para o trabalho. No entanto, suas contribuições vitais para a construção da economia do oeste e para a própria imagem do cowboy são, até hoje, subestimadas e muitas vezes apagadas da narrativa popular, que preferiu focar em arquétipos mais restritos
frios e, muitas vezes, menos fiéis à complexa realidade da fronteira. A vida no Velho Oeste gerou figuras icônicas, envoltas em mitos que frequentemente obscurecem a complexidade da realidade. Entre essas figuras, a do cowboy talvez seja mais romanticizada, mas cuja existência verdadeira era forjada no cadinho do trabalho árduo e implacável. Longe da imagem cinematográfica de duelos espetaculares e aventuras glamorosas, a vida de um cowboy era sinônimo de labuta incessante. Sua tarefa principal era o pastoreio de gado, uma atividade essencial para a economia da fronteira que exigia jornadas exaustivas, percorrendo longas distâncias sob condições brutais e impiedosas. Eram dias e noites a céu aberto, enfrentando o sol escaldante, o frio penetrante, tempestades de poeira e chuvas torrenciais, lidando com animais muitas vezes selvagens e os perigos inerentes à vastidão inexplorada do território. A realidade da trilha do gado era de poeira, suor, exaustão física e mental, um cotidiano de esforço contínuo que contrastava dramaticamente com os tiroteios estilizados retratados na ficção popular. Contudo, para além da dureza do trabalho, um dos aspectos mais cruciais e ao mesmo tempo mais frequentemente ignorados ou subestimados na narrativa dominante do Oeste é a composição humana desses grupos de trabalho. A figura do cowboy, no imaginário popular, tende a ser uniforme, mas a realidade histórica revela uma diversidade significativa. A maioria desses homens era de origem humilde, atraídos pelo trabalho que, embora duro, oferecia um meio de subsistência na fronteira em constante expansão. E, notavelmente, uma parcela considerável e vital dessas fileiras era composta por homens afro-americanos e mexicanos, cuja contribuição foi fundamental, mas cuja história é, lamentavelmente, subestimada na narrativa popular. Esses cowboys, de diferentes origens étnicas, não eram coadjuvantes, mas sim protagonistas essenciais da saga do gado no Oeste. Muitos afro-americanos, libertos após a Guerra Civil, encontraram nas trilhas de gado uma oportunidade de trabalho e uma medida de liberdade que lhes era negada em outras partes do país. Os mexicanos, por sua vez, possuíam um conhecimento ancestral do manejo de gado e da terra, herdado de séculos de tradição vaqueira nas regiões que se tornaram o sudoeste americano. A presença deles não era incidental, era ao funcionamento da indústria pecuária. Eram Melskill, lado a lado com cowboys brancos e de outras origens, enfrentavam as mesmas dificuldades, compartilhavam os mesmos perigos e desempenhavam as mesmas tarefas árduas que mantinham as grandes manadas em movimento. Sua resiliência, habilidade e trabalho incansável foram pilares sobre os quais a economia do gado foi construída. A subestimação de sua contribuição na história popular reflete não a falta de sua importância real, mas sim as barreiras raciais e sociais da época e a forma como as narrativas subsequentes foram construídas, apagando ou minimizando a participação de grupos minoritários. A verdadeira história do cowboy é uma tapeçaria muito mais rica e diversificada do que o mito sugere. Uma história onde homens de diferentes etnias e origens, unidos pela dureza do trabalho, moldaram uma parte fundamental do Velho Oeste. Fronteira americana, palco de tantas narrativas épicas, gerou a imagem indelével do fora da lei lendário e do homem da lei implacável, trancados em um ciclo interminável de tiroteios e duelos. Nomes como Billy the Kid, o jovem proscrito, cuja audácia se tornou lenda, o Wyatt Earp, o marechal, cuja figura se confunde com a própria justiça de fronteira, povoam o imaginário popular, sinônimos de uma era de violência desenfreada e confrontos armados glorificados. No entanto, a realidade histórica, despojada do brilho da ficção, nos apresenta um quadro consideravelmente distinto. A violência, embora presente e brutal, não era a norma cotidiana na escala que o mito. As cidades que surgiram e floresceram no Velho Oeste, menos centros vitais de comércio e atividade econômica, como a renomada Dade City, Kansas, ou a notória Dead Wall, na Dakota do Sul, dependiam fundamentalmente de um certo grau de ordem para atrair negócios e garantir a segurança
insegurança dos seus habitantes e visitantes, o caos constante e os duelos em cada esquina, tão frequentes nas páginas dos dime novels e nas telas de cinema, eram na verdade eventos raros e, em grande parte, evitados pela própria necessidade de estabilidade econômica. A maioria das mortes na fronteira, contrariando a lenda do confronto armado épico, ocorria por motivos muito menos dramáticos e mais prosaicos: acidentes em meio aos rigores do trabalho e da vida selvagem, ou brigas impulsionadas pelo álcool e pela frustração em saloons superlotados. A instalação da lei e da ordem na fronteira foi um processo gradual e muitas vezes precário. Xerifes municipais e marechais federais, encarregados de manter a paz em vastas e despovoadas áreas, trabalhavam com recursos limitados e enfrentavam desafios imensos para impor autoridade em uma terra onde a lei ainda estava se enraizando. Em muitos assentamentos, onde as estruturas formais de justiça eram inexistentes ou fracas, a comunidade local frequentemente recorria a comitês de vigilância, grupos de cidadãos que tomavam a lei em suas próprias mãos para punir criminosos ou restaurar a ordem, uma prática que, embora por vezes eficaz, era inerentemente arbitrária e perigosa. Assim, a distinção entre o mito e a realidade é crucial. O Velho Oeste não era um palco constante de duelos estilizados, mas sim uma terra em desenvolvimento, onde a busca por ordem e progresso colidia com a dureza da vida e onde a figura do fora da lei e do homem da lei era apenas uma faceta de uma sociedade muito mais complexa e menos romântica do que a lenda nos fez acreditar. No imaginário popular, o Velho Oeste é um palco de confrontos dramáticos, onde a lei da arma definia o destino em duelos justapostos sob o sol inclemente. Contudo, a história real revela uma face muito distinta. A violência estava presente, inegavelmente, mas a forma como a morte mais frequentemente chegava era menos teatral, mais brutalmente aleatória. A cena clássica do pistoleiro desafiando outro para um acerto de contas formal em pleno uma aldeia na rua principal era na verdade uma raridade. A vida nas cidades de fronteira, embora muitas vezes dura e sem lei formal rígida em seus primórdios, tendia à busca por alguma estabilidade. Cidades que se tornaram centros vibrantes, impulsionadas pelo comércio da mineração, do gado ou da ferrovia, dependiam da ordem para prosperar. Conflitos armados, orquestrados publicamente, minavam essa ordem e eram, portanto, eventos muito menos comuns do que a lenda faz crer. A realidade da mortalidade na fronteira era em grande parte ditada por perigos mais prosaicos e menos gloriosos. As estatísticas sombrias eram preenchidas não por vítimas de duelos lendários, mas por aqueles colhidos por acidentes. A vida era intrinsecamente perigosa. O trabalho nas minas desabava. A construção de ferrovias e edifícios precários cobrava seu preço. O manejo de gado e cavalos selvagens frequentemente terminava em tragédia. O ambiente em si, implacável e indomável, oferecia inúmeras formas de fatalidade inesperada, paralelamente aos perigos do trabalho e do ambiente. As brigas de bar representavam uma fonte significativa de violência letal, embora caótica, geralmente não planejada, impulsionadas por álcool, disputas por jogos, rivalidades pessoais ou simplesmente a tensão de uma vida difícil. Esses confrontos eram explosões de fúria momentânea, muitas vezes terminando em fatalidade com facas ou armas de fogo usadas impulsivamente. Diferentemente dos duelos concebidos pela ficção, não havia código de honra ou preparação. Apenas a violência crua e imediata, ceifando vidas, sem o verniz romântico das lendas. A morte no Velho Oeste era mais frequentemente uma consequência do infortúnio ou da perda de controle em ambientes tensos, não o resultado de um confronto premeditado e estilizado, pintando um quadro menos glamouroso e mais sombrio da existência. Na fronteira e no cenário em rápida transformação do Oeste, onde a fortuna era buscada sob céus vastos e terras inexploradas, a necessidade de ordem logo se fez premente. Longe da representação mítica de um caos constante, a realidade da fronteira, especialmente em centros comerciais emergentes, como Dade City ou Deadwood, exigia um mínimo de estrutura para prosperar. A violência
violência existia sim, mas sua natureza diferia significativamente da lenda popular. Duelos dramáticos ao meio-dia era uma raridade. A maioria das mortes não resultava de confrontos armados orquestrados, mas de acidentes brutais inerentes à vida na fronteira ou de altercações mundanas, muitas vezes alimentadas pela bebida nos saloons. Nesse ambiente de necessidade e construção, a lei e a ordem não surgiram plenamente formadas, mas foram estabelecidas gradualmente. Xerifes eleitos localmente e marechais federais recebiam a árdua tarefa de impor a paz, operando frequentemente com recursos limitados e cobrindo vastas jurisdições. Eram a linha de frente contra o crime, a desordem e os desafios únicos de uma sociedade em formação. Mas a responsabilidade pela manutenção da ordem não recaía apenas sobre esses poucos representantes da lei. A própria comunidade, percebendo a fragilidade ou a ausência de instituições formais, não raro tomava a justiça em suas próprias mãos. O vigilantismo, embora controverso e muitas vezes brutal, emergiu como uma resposta local à criminalidade desenfreada ou à ineficácia das autoridades constituídas. Um reflexo do desespero por estabilidade. Eram comitês de cidadãos unidos por um senso de necessidade que buscavam impor a ordem, seja através de advertências, exílios ou, nos casos mais extremos, linchamentos. Essa coexistência de agentes formais da lei, por mais rudimentares que fossem, e a justiça comunitária vigilante moldou a paisagem legal e social das cidades de fronteira. Um esforço contínuo e muitas vezes precário para controlar a turbulência de uma era selvagem e em constante mutação. E em meio a essa luta pela ordem, em meio à vastidão implacável do Oeste, as mulheres não foram meras espectadoras da grande marcha para a fronteira. Elas emergiram como pilares essenciais, suas vidas marcadas por um papel crucial e multifacetado que se estendeu muito além das funções domésticas tradicionais. A narrativa popular, por vezes, as relega a figuras passivas, mas a realidade histórica revela a profundidade de sua contribuição para a sobrevivência e o desenvolvimento das comunidades que brotavam no solo virgem. Não se restringiram ao lar, como donas de casa e mães, embora essas tarefas, sob as condições extremas da fronteira, exigissem uma resiliência e um esforço sobre-humanos. Construir um lar em cabanas de turfa ou troncos, criar filhos em ambientes isolados e hostis, garantir o sustento básico diante da escassez. Menos tudo isso representava uma luta diária pela sobrevivência da unidade familiar, fundamento de qualquer novo assentamento. A manutenção do ambiente doméstico, por mais rudimentar que fosse, era uma ancoragem vital em um mundo de incertezas, mas suas funções se expandiram por necessidade e oportunidade. Muitas se tornaram pioneiras por direito próprio, assumindo o papel de homesteaders, trabalhando a terra ao lado dos homens, ou, em alguns casos sozinhas, reivindicando suas próprias terras. Arar, plantar, colher, cuidar do gado, o trabalho árduo da fazenda não fazia distinção de gênero, e as mulheres o enfrentaram com determinação e competência. Essa participação direta na produção econômica e na colonização da terra foi vital para o estabelecimento e a expansão dos povoados, transformando áreas selvagens em lares e fazendas produtivas. Outras se destacaram como educadoras, levando o aprendizado para crianças e adultos em locais onde as instituições formais eram escassas ou inexistentes. Em escolas improvisadas ou dentro de suas próprias casas, plantavam as sementes do conhecimento, elemento fundamental para a construção de uma sociedade organizada e para a perpetuação da cultura em um ambiente desafiador. Tornaram-se também empresárias, abrindo e gerindo negócios que supriam necessidades cruciais das comunidades de fronteira, desde pousadas e restaurantes até lojas de suprimentos e serviços diversos. Sua iniciativa econômica injetou vitalidade nos assentamentos emergentes, criando empregos e oferecendo bens e serviços essenciais, mesmo em profissões estigmatizadas, como a prostituição, que, embora marginal,
compunham uma parte da economia em muitas cidades de fronteira. A presença feminina era um fato da vida no Oeste. Essas mulheres, muitas vezes em circunstâncias desesperadoras e com poucas alternativas, também interagiam com a estrutura social e econômica das vilas e cidades em crescimento, representando um aspecto complexo e muitas vezes sombrio da vida na fronteira. Em todas essas esferas, a resiliência e o trabalho árduo das mulheres foram absolutamente fundamentais. Elas não apenas ajudaram a garantir a sobrevivência física das famílias e comunidades diante dos rigores da natureza e do isolamento, mas também desempenharam um papel indispensável na construção da estrutura social e econômica, que permitiu a esses assentamentos se desenvolverem e prosperarem. Foram a força silenciosa, porém potente, que moldou a vida na fronteira, provando que a marcha para o Oeste foi uma empreitada conjunta, onde a contribuição feminina foi tão vital quanto qualquer outra para a edificação do que viria a ser o Oeste americano. A vida no Velho Oeste, muitas vezes retratada através das lentes masculinas de cowboys e pistoleiros, dependia intrinsecamente da força e resiliência das mulheres. Longe de serem apenas espectadoras ou figuras decorativas na saga da fronteira, elas desempenharam papéis absolutamente cruciais, moldando a estrutura social e garantindo a sobrevivência das comunidades nascentes. Sua presença era multifacetada e indispensável. Havia as mulheres que, ao lado de seus maridos ou sozinhas, se aventuraram sob o Homestead Act, tornando-se homesteader, enfrentando o clima implacável, a solidão esmagadora e a labuta física constante. Elas não apenas mantinham os lares, mas trabalhavam a terra, plantavam, colhiam e protegiam suas parcelas com a mesma ferocidade que qualquer homem. Construir uma vida do nada, muitas vezes em moradias rústicas de turfa ou troncos, exigia uma força que ia muito além da mera resistência física. Era uma resiliência da alma, mas a contribuição feminina não se limitava à vida rural. Nas cidades de fronteira que brotavam ao longo das ferrovias e campos de mineração, as mulheres exerciam profissões vitais. Algumas se tornaram educadoras, levando o conhecimento e a civilização para locais remotos, estabelecendo escolas onde as crianças, e por vezes adultos, podiam aprender a ler e escrever. Em um ambiente onde a educação formal era rara, a dedicação dessas mulheres era um farol de progresso. Outras se destacaram como empresárias astutas, administrando pousadas para viajantes cansados, lavanderias para os homens sujos das minas e dos campos, ou estabelecendo lojas e armazéns, fornecendo bens essenciais para a vida cotidiana na fronteira. E de fato, a realidade econômica de muitas dessas cidades incluía também a atuação de mulheres em profissões estigmatizadas, como a prostituição, embora marginalizadas e muitas vezes exploradas. Essas mulheres também faziam parte do complexo tecido social e econômico da fronteira, refletindo a dureza e as poucas opções que a vida no Oeste podia apresentar para algumas adversidade. Dos papéis femininos no Velho Oeste é um testemunho de sua adaptabilidade e determinação. Elas não apenas sobreviveram, elas foram agentes ativos na construção de uma nova sociedade, trazendo ordem, educação e um senso de comunidade para um mundo muitas vezes caótico e brutal. A lenda do Velho Oeste seria incompleta e francamente falsa, sem reconhecer a força e a contribuição inestimável dessas mulheres pioneiras. Mulheres assumiram postos e responsabilidades que desafiavam as expectativas da época. Mas para além dos papéis que desempenharam menos, seja cultivando a terra árida como homesteaders, instruindo a próxima geração como educadoras em escolas de uma sala só, gerenciando negócios que mantinham a economia local em movimento ou simplesmente mantendo o lar e a família unida contra todas as probabilidades ou verdadeiro. Alicerce da vida na fronteira residia em sua inabalável resiliência, em seu trabalho árduo e incansável, em um ambiente onde cada dia apresentava uma nova batalha contra a natureza selvagem. O clima implacável e a constante escassez. As mulheres eram frequentemente a espinha dorsal da família e da comunidade. Construir uma vida do nada, em casas rudimentares erguidas com turfa ou troncos, exigia não apenas força física, mas uma fortaleza de espírito que poucos possuíam.
Elas enfrentavam o isolamento, a ausência de confortos básicos e a ameaça constante de doenças que podiam ceifar vidas em questão de dias, longe de qualquer auxílio médico. A tarefa de garantir que houvesse comida na mesa, que as roupas fossem lavadas em riachos gelados ou bacias, que os filhos fossem cuidados e educados em meio à vastidão solitária, recaía pesadamente sobre seus ombros. Seu trabalho não se limitava às tarefas domésticas tradicionais. Ao lado de seus parceiros, ou muitas vezes sozinhas, elas lavravam campos, plantavam e colhiam, cuidavam do gado e protegiam suas modestas posses contra as intempéries ou o perigo. Em vilarejos emergentes, eram elas que abriam pequenas lojas, lavanderias, hotéis ou ofereciam serviços vitais para os viajantes e mineradores que passavam. A prosperidade, ou mesmo a simples sobrevivência dessas comunidades pioneiras, estava intrinsecamente ligada à capacidade das mulheres de perseverar, de adaptar-se e de trabalhar sem descanso, muitas vezes em silêncio e sem o reconhecimento. Kumarashiam, sua determinação em criar um lar, não importa quão humilde, e em nutrir a esperança de um futuro melhor em terras tão inóspitas, foi um fator decisivo na consolidação dos assentamentos e no avanço contínuo da fronteira. Essa fortitude, essa capacidade de encontrar força na adversidade e de construir algo duradouro a partir do nada, moldou não apenas a vida familiar, mas a própria estrutura social e econômica do Velho Oeste. A vida na fronteira não era apenas uma aventura masculina, era um teste implacável da resistência humana, onde a força e o trabalho árduo das mulheres se mostraram indispensáveis para a própria continuidade da jornada para o Oeste. Contudo, por trás da promessa de novas terras e oportunidades que impulsionava a marcha para o Oeste, uma sombra pesada se abatia sobre os habitantes originais daquelas vastidões. A expansão para o Oeste não ocorreu de forma pacífica. Os avanços implacáveis dos colonos, apoiados por políticas governamentais explicitamente voltadas para a aquisição de terras e recursos, trouxeram consigo a destruição sistemática das terras, culturas e modos de vida dos povos indígenas que ali habitavam há séculos. Tribos como o Sul, os Apaches, os Comanches e os Navajos, cada uma com suas ricas histórias e tradições, viram seu mundo desmoronar sob a pressão avassaladora. As décadas se tornaram um palco para as trágicas guerras indígenas, brutais, marcados não apenas por batalhas, mas também pela violação de inúmeros tratados solenes e por massacres indescritíveis. Episódios como o de Wounded Knee, onde centenas de homens, mulheres e crianças Lakota foram brutalmente assassinados, permanecem como feridas abertas na história americana, símbolos da violência e da injustiça que marcaram a relação entre o governo e os povos nativos. Além do confronto direto, táticas devastadoras foram empregadas para subjugar as tribos. A dizimação intencional do bisão, animal fundamental para a sobrevivência e a cultura de muitas nações indígenas, particularmente aquelas das grandes planícies, foi uma estratégia deliberada para forçar a rendição. Sem sua principal fonte de alimento, abrigo e materiais, a resistência se tornava insustentável, desmantelando um modo de vida secular e empurrando os sobreviventes para a dependência. O resultado dessa onda de violência e deslocamento foi a subjugação e o confinamento dos nativos americanos em reservas, terras frequentemente inadequadas e distantes de seus territórios ancestrais. A vastidão da fronteira oeste, palco da incessante marcha de pioneiros e colonos, trouxe consigo uma sombra implacável para aqueles que ali viviam há incontáveis gerações. Os povos indígenas, nações soberanas como Sul, Apaches e Comanches, testemunharam a destruição sistemática de suas terras ancestrais, o desmantelamento de suas culturas e a violação de seus modos de vida tradicionais, o avanço implacável dos assentamentos, impulsionado pelas políticas governamentais e pelo conceito de destino manifesto, não reconheceu os direitos ou a soberania dos habitantes originais. Essa expansão forçada culminou em um período de intensos conflitos, conhecido como as Guerras Indígenas. Tratados foram firmados apenas para serem subsequentemente violados pelas autoridades americanas e pelos próprios colonos. O confronto violento tornou-se uma constante, marcado por massacres brutais que ceifaram vidas inocentes. Como o trágico episódio de Wounded Knee, a resistência indígena
indígena, corajosa e desesperada, enfrentou um adversário implacável e com recursos esmagadoramente superiores. O resultado dessas guerras e políticas foi a subjugação e o confinamento dessas nações em reservas. Territórios muitas vezes distantes de suas terras de origem e inadequadas para sustentar seu estilo de vida tradicional. Paralelamente aos conflitos diretos, foi empregada uma tática devastadora para minar a resiliência indígena, a dizimação do bisão. Este animal sagrado era a espinha dorsal da subsistência de muitas tribos das planícies, fornecendo alimento, abrigo, vestuário e ferramentas. A caça em massa do bisão, incentivada e muitas vezes orquestrada, não era apenas uma atividade econômica, mas uma estratégia deliberada para forçar os povos indígenas à rendição. Sem sua principal fonte de vida, tornava-se insustentável manter seu modo de vida secular e resistir ao avanço branco. A aniquilação do bisão representou um golpe cultural e material de proporções catastróficas, fechando o cerco sobre nações já sitiada, a vasta expansão para o oeste. Impulsionada por uma torrente de colonos e pelas políticas implacáveis do governo, desdobrou-se como um conflito brutal para os povos indígenas que há muito habitavam aquelas terras. Nações como o Sul, Apaches, Comanches e Navajos viram suas vidas ancestrais, intrinsecamente ligadas ao território, serem sistematicamente desmanteladas. Com o avanço implacável dos assentamentos, as tensões explodiram nas violentas e prolongadas guerras indígenas. Em campos de batalha que se estendiam por vastas paisagens, guerreiros indígenas resistiram ferozmente, lutando para proteger seu modo de vida contra um inimigo superior em número e armamento. Um aspecto particularmente doloroso desses conflitos foi a generalizada violação de tratados solenes. O governo dos Estados Unidos frequentemente assinava acordos com as tribos apenas para desconsiderá-los prontamente quando os interesses da expansão ou a descoberta de recursos nas terras prometidas surgiam. Essa traição contínua minou a confiança e alimentou uma resistência desesperada. Em meio à guerra, ocorreram atos de uma brutalidade chocante, massacres que mancham a história com o sangue de populações nativas. O nome de Wounded me ressoa como um exemplo sombrio. E, em 1890, centenas de Lakota Sul, muitos desarmados ou recentemente desarmados, incluindo mulheres e crianças, foram friamente assassinados. Este massacre marcou um dos últimos grandes confrontos, simbolizando a subjugação forçada de muitas nações. Contudo, a destruição do modo de vida indígena não se limitou apenas ao combate direto e aos massacres. Uma tática deliberada e devastadora foi empregada, a dizimação sistemática do bisão. Para muitas tribos das planícies, o bisão era o pilar de sua existência, fornecendo alimento, vestuário, abrigo e desempenhando um papel central em sua espiritualidade. Ao erradicar este recurso vital, o objetivo era claro: quebrar a resiliência das tribos, forçando sua rendição e dependência, desmantelando séculos de tradição e autonomia. A história da fronteira não pode ser contada sem confrontar este capítulo sombrio de conflito, traição e a trágica dizimação dos povos originais da América. A expansão para o oeste trouxe consigo um inegável e devastador ciclo de conflitos. Conforme colonos avançavam implacavelmente e políticas governamentais impunham novas ordens, os povos indígenas que há muito habitavam as vastas terras a oeste do Mississippi viram suas terras ancestrais, suas culturas vibrantes e seus modos de vida milenares serem sistematicamente destruídos. Eram nações cuja existência estava profundamente enraizada na terra e em seus recursos, cuja sobrevivência e identidade eram moldadas pela natureza que os cercava em meio às amargas guerras indígenas, às promessas quebradas de tratados, violados e aos massacres brutais que deixaram cicatrizes permanentes na história. Uma tática particularmente cruel e eficaz emergiu como ferramenta de subjugação. Não era um confronto direto de armas, mas um ataque direcionado ao coração da existência nativa, a dizimação sistemática e deliberada do bisão. Para muitos desses povos, o bisão era a principal fonte de subsistência. Dele vinha a carne que alimentava as famílias, o couro que fornecia abrigo e vestimenta, os ossos e tendões que eram transformados em ferramentas essenciais. O bisão não era apenas alimento, era
era a base de sua economia, de sua estrutura social e de suas crenças espirituais. A vida, em muitos aspectos, girava em torno das grandes manadas que percorriam as planícies, aqueles que buscavam dominar e confinar os nativos. Americanos compreenderam o poder que residia na destruição dessa fonte vital de vida. A matança em massa do bisão não foi um acidente ou um subproduto da caça. Foi uma estratégia calculada com propósitos bem definidos. O primeiro objetivo era esgotar fisicamente os povos indígenas, privando-os de sua principal fonte de alimento e recursos, tornando insustentável sua resistência e forçando-os, pela fome e pela necessidade, à rendição. O segundo, igualmente crucial, era desmantelar seu modo de vida secular, menos a forma de existir, independente e tradicional, construída ao longo de incontáveis gerações em harmonia com a natureza e centrada na presença do bisão. Ao varrer as manadas da face da terra, buscavam-se não apenas vencer uma guerra militar, mas aniquilar um modo de ser. Era uma tática brutal, uma forma de guerra total que visava quebrar o espírito e a autonomia dos povos indígenas, deixando-os com pouca alternativa, senão aceitar as condições impostas por seus conquistadores e testemunhar a erradicação de seu mundo. A economia que floresceu nesta fronteira indomada era tão multifacetada quanto o próprio território. Baseava-se na extração das riquezas da terra, a mineração, que buscava ouro, prata e cobre nas profundezas das montanhas, atraindo multidões com a promessa de fortuna rápida. Por element, vastas extensões de terra tornaram-se palco para a criação de gado, com cowboys conduzindo rebanhos por longas e árduas jornadas, alimentando um comércio vital. A agricultura, por sua vez, firmava-se onde a terra permitia, impulsionada por inovações cruciais para superar os desafios do ambiente. O arame farpado, por exemplo, redefiniu a propriedade da terra e o manejo do gado, enquanto moinhos de vento perfuravam o solo em busca da água escassa, permitindo o cultivo em regiões áridas. Cidades surgiam como oásis de civilização e comércio. Deadwood, Dade City, centros pulsantes que ofereciam saloons para alívio e socialização, armazéns para suprimentos essenciais, bancos para o capital e hotéis para os viajantes. A vida social, embora dura, encontrava refúgio em eventos comunitários, bailes e a vibrante atmosfera dos estabelecimentos locais. Nesse cenário de desafios e oportunidades, a inovação tecnológica e um espírito empreendedor incansável moldaram a paisagem econômica de uma região em constante transformação. Com o passar do tempo e a expansão implacável, a fronteira, tal como existia, começou a desaparecer. O censo de 1890 simbolizou esse fechamento da fronteira, declarando que não havia mais uma linha contínua de território inexplorado a ser delineada. O selvagem, aos poucos, cedia lugar a estados, organizados, integrados à vasta nação. Mas o fim geográfico da fronteira não significou o fim de seu fascínio. Lunch Diesel. A imagem do Velho Oeste, agora um capítulo encerrado na história, começou a ser reescrita e idealizada. Romances populares, com arrétidos, como dime novels, pintavam retratos fantasiosos de heróis e vilões, cheios de aventura e perigo, itinerantes. Notavelmente, o Wild West Show de Buffalo Bill Cody transformaram a realidade complexa e muitas vezes brutal em entretenimento grandioso, romanticizando a vida na fronteira com encenações dramáticas. Posteriormente, Hollywood abraçou essa narrativa idealizada, consolidando um panteão de figuras míticas que pouco se assemelhavam à diversificada e desafiadora realidade histórica. O Velho Oeste foi um período de colossal transformação, marcado por atos de heroísmo e tragédia, por uma inovação incansável e pela forja de uma identidade americana singular. Compreender essa era exige que olhemos além do véu do mito, que busquemos a distinção entre a lenda polida pelo tempo e a complexa, muitas vezes dura, realidade que a originou. Pois é na verdade, e não na fantasia, que reside a verdadeira lição, a resiliência e a tenacidade do espírito humano diante de circunstâncias extremas, e o preço muitas vezes pago por essa expansão e progresso. A história da fronteira nos lembra que toda grande jornada de progresso vem acompanhada de desafios e perdas, exigindo discernimento para separar o que foi da forma como escolhemos lembrar.